As meninas encontraram? Os rapazes lá atrás encontraram? Amém? Então vamos lá. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo vier uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Amém. Amém. Eu pedi para o Islândia. Pode tirar. Se ele quiser, ele pode deixar. É porque eu tenho um problema sério com música, porque quando está tocando, a tendência da minha mente é ir para a letra da música. Aí já o pastor gosta. Então, cada ministrador se eu estiver ouvindo uma música que eu conheço, a minha mente já... Daqui a pouco eu estou pregando aqui e já começa, graça! Aí eu não vou entender por que eu estou falando graça. Pois bem, meus irmãos, o templo de Salomão, no Velho Testamento, ele é uma representação daquilo que seria um templo de adoração ao Senhor. Deus deu a Davi, e Davi passou a Salomão, e deu a Salomão também todas as características de como seria o lugar de adoração. Amém. E naquele lugar, Deus, naquele momento, estabeleceu, naquele momento do povo de Deus, na circunstância em que eles estavam no Velho Testamento, Deus estabeleceu ali como um local onde Ele consagrou aquele local para um local para reunião e para a manifestação dele naquele lugar. O templo de Salomão era um local onde Deus escolheu para que ele... o templo significava um local de consagração ao Senhor. No entanto, quando nós entramos no Novo Testamento e o véu foi rasgado, nós podemos perceber que esse templo hoje somos nós mesmos. É lógico que hoje estão construindo o templo de Salomão no Brasil, tem outro templo de Salomão não sei aonde. Estão construindo vários templos hoje querendo se caracterizar como esse local onde a presença de Deus vai se manifestar apenas ali. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, nós entendemos que não há mais um local restrito para a manifestação do poder de Deus. Mas o poder de Deus hoje e a habitação de Deus hoje, o local de adoração de Deus hoje, somos cada um de nós. Amém? Amém. A habitação de Deus hoje, esse templo, esse local sagrado, esse local de consagração, ele não está mais preso a um local feito por mãos humanas. Né? Ele não está mais preso a um local feito por tijolos. Ele não está mais preso a um local feito por cimento. Esse templo hoje somos cada um de nós. Então, eu gostaria de que cada um de nós pudéssemos estabelecer uma relação entre esse texto que Deus estava falando sobre o que iria acontecer se o povo dele se consagrasse nesse templo, nesse local de sacrifício, uma relação com cada um de nós que somos hoje esse templo. Então, se nós fizermos aquilo que o Senhor está falando, que se fizéssemos no templo de Salomão, o resultado seria aquilo. Se nós fizermos nesse nosso templo, que somos cada um de nós hoje, o resultado vai ser o mesmo. Amém? Amém. Mostrou, eu percebeu o que estou a falar, bem? Sim. Amém? Amém. Então tá certo. Então repete Isla. Então, a pastora estava falando do templo de Salomão, e Deus tinha falado se tivéssemos todos juntos. Então começou, ele lembrou que eu estou falando do templo de Salomão. Mas o templo de Salomão. Tem alguma coisa com Salomão, templo. Agora tem vários. Mas só que hoje esse templo somos nós.
Amém? Esse local de adoração somos nós. É lógico que nós nos reunimos para congregar e aonde nós estivermos ali vai ser um local de adoração. E é importante congregar, é importante estarmos juntos em uma igreja. No entanto, o poder de Deus não se manifesta porque estamos por causa dessa parede, porque esse aqui está de ouro, esse aqui está de prata. Não, a presença de Deus se manifesta porque nós estamos aqui e Ele está dentro de nós. Amém? Amém. Então, o Senhor falou assim, imagina, eu acho que essa é uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir. A Bíblia, ele fala bem assim: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Amém? E a Bíblia do Novo Testamento fala que nós somos esse sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Ou pelo menos que nós deveríamos ser esse sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E eu creio que todo o desejo de cada um de nós aqui, desde cada um, eu já vi crianças fazendo orações profundas. E Deus respondendo a oração dessas crianças. Crianças orando pelo seu pai, ou crianças orando pela sua mãe. Então, eu sei que cada um aqui tem uma oração. Cada um aqui tem um pedido. Cada um aqui tem algo que para mim talvez seja pequeno, mas para você é um gigante. E talvez aquilo que para mim hoje seja um desafio, para você já resolveu na sua vida, né? Então, mas como seria lindo, ou como é lindo você ouvir de Deus, como Salomão ouviu essa frase: eu ouvi a sua oração e escolhi você para mim como um templo de sacrifício. Amém? Eu creio que todos nós gostaríamos de ter essa frase nos nossos ouvidos constantemente. O Senhor falando para nós: olha, irmão guerreiro, olha guerreiro, olha filho guerreiro, né? Eu ouvi a tua oração, né? E eu te escolhi como lugar de sacrifício. E eu ouvi a sua oração, Isla, né? Isla, eu ouvi a tua oração e eu te escolhi como lugar de sacrifício. E ele fala, o Senhor continua falando que se tudo de ruim acontecesse, se fechasse o céu para que não chovesse, ou que se houvesse gafanhotos, que se devorassem o país todo. No entanto, que se nós que somos povo dele fizéssemos algumas coisas, nós não seríamos atingidos por isso. Porque, e a gente vê, o pastor sempre cita aqui questões de guerra acontecendo no mundo. A gente vê a crise que existe em Portugal atualmente. A gente vê várias coisas acontecendo no mundo, pestes, agora é o ébola, mas daqui a um tempo atrás era a AIDS, que trouxe uma perturbação na mente de muitas pessoas. E existem outras pestes contaminosas. Há um tempo atrás era a hanseníase, e todo mundo era a praga de um tempo, de uma geração, né? E depois que passa o ébola, que descobrirem a receita para o ébola, ou a forma de se curar o ébola, vai vir outra coisa, que o homem talvez, o câncer está aí para atingir a muitos, né? Mas o Senhor fala assim: olha, eu posso ouvir a tua voz, se você fizer algumas coisas para comigo. Senhor Jesus. Eu acho interessante que na Bíblia sempre começa com um se, né? E o se, ele é uma condição. Eu creio que não só no português, mas em qualquer língua, né? Se você fizer isso, eu farei isso, né? Se você buscar, eu te acharei. Se você bater, eu abrirei, né? Se você Glória a Deus. Se você fizer isso, eu farei isso para contigo. Aleluia. Né? Então, ele começa falando assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, a primeira característica que precisamos ter dentro de nós para que tenhamos uma oração respondida é que nós possamos ser esse povo, ou esse local de sacrifício que nós chamamos pelo nome do Senhor. Aleluia. Que na nossa aflição nós chamemos pelo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Nós temos um hábito muito grande de termos prioridades na nossa mente. E isso às vezes, é institucional, né? Nós aprendemos assim: se você está doente, você procura a primeira coisa. Naturalmente as pessoas procuram o quê? O remédio, né? Ou o hospital. Se você está com dívidas, você geralmente ou rapidamente procura o amigo seu que tem mais dinheiro para emprestar dinheiro. Você vai procurar o pastor Celso, provavelmente. Amém, pastor. Né?
Se você está em crise, a setinha na mente que vem logo é: eu vou procurar aquele dali, porque ele está bem. Ele me disse semana passada que ele tinha ganhado um dinheiro que há muito tempo ele estava para receber. A sua mente, ela tem a tendência a vaguear, a procurar uma solução, né? Se você está com um problema lá na escola, o que você faz? Se você for inteligente, se você for um bom aluno, você vai procurar o seu amiguinho que é mais inteligente para lhe ensinar, né? Se você não for um bom aluno, você vai procurar fazer as colas. Aqui chama cola, é? É cola? Qual é o nome? Cabular. Você vai procurar fazer uma forma de cabular. O certo é que nós temos, às vezes, na nossa humanidade, estratégias humanas que imediatamente a nossa mente procura para nós resolvermos o nosso próprio problema. No entanto, o que a Bíblia nos orienta é que no meio da luta, se vier um gafanhoto, se o céu fechar, se o gafanhoto vier, se devorarem todo o país o que o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então ele fala assim: olha, o teu primeiro recurso, o primeiro nome que tu tem que chamar, o teu primeiro socorro, sempre tem que estar na sua mente, que é chamar pelo meu nome. Nós somos esse povo que chamamos pelo nome do Senhor. Nós somos esse povo que tem que ser conhecido pelo povo que se chama pelo nome de Jesus. Aleluia. Nós somos esse povo que temos que ser conhecidos pelo povo o povo do glória a Deus, o povo do aleluia. As pessoas têm que nos enjoar, porque elas vão saber que na hora que elas nos procurarem, nós vamos falar para elas que a solução do problema dela é Jesus. Amém? Nós precisamos ser conhecidos como esse povo que se chama pelo nome dele, que chama o nome dele. Entende? Então, meus irmãos, eu digo, o aconselhamento ele sempre vai em torno da mesma coisa. Se uma pessoa está endividada, você tem que primeiramente ensinar para ela que ela tem que buscar Jesus. Você talvez tenha muitas e muitas formas de ensinar uma pessoa como administrar bem o seu dinheiro. No entanto, se uma pessoa não tiver com suas finanças consagradas ao Senhor, não há escape para ela. Se ela não tiver com o coração buscando Jesus, não há escape para ela. O devorador entra, ela vai gastar dinheiro com remédio, o carro quebra, acontece alguma coisa que o pneu fura, a vida dela vive em desgraça, ganha 10 mil, mas deve mais do que quem ganha 1.000. Por quê? Porque nós precisamos ensinar as pessoas que o socorro delas, que é o primeiro lugar onde elas têm que buscar socorro, que a primeira solução que há para a vida de alguém sempre vai ser o nome de Jesus, sempre vai ser o nome de Jesus, sempre buscar a Deus. É a primeira solução, é o primeiro escape para mim e para a tua vida. Não há outro escape. Está com problema no casamento? É buscar a Deus. Está com problema na finança? É buscar a Deus. Está com problema na escola? É Deus. Está com problema na vida emocional? É Deus. Quer um marido? É Deus. Quer que esse traste que está na sua vida, que é namorado, vá embora? É Deus. Tudo é Deus para nós. O nosso primeiro socorro sempre vai ser Deus. Por isso que a Bíblia condena nós andarmos ansiosos, porque a ansiedade é uma preocupação. O que é ocupar a mente com algo. A ansiedade é uma falta de... é não buscar a Deus primeiro. A preocupação, como é que você fica preocupado? Você fica pensando em como resolver aquele problema. Se você gastasse o tempo que você gasta pensando em como resolver o problema, você gastasse orando, o seu problema seria resolvido mais rápido. O tempo que você passa assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver esse problema? É lógico que no meio da oração Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar... Tem um pastor chamado Mike Murdock, que é muito conhecido nessa área de finanças, principalmente, ele fala assim: meus irmãos, Deus ele dificilmente vai te dar 1 milhão de dinheiro. Deus ele vai te dar trabalho. Deus dificilmente vai te dar um monte de gente para te amar de uma vez. Deus ele vai te ensinar a amar as pessoas para ser amado. Porque a semeadura, a lei da semeadura, ela é presente em todas as áreas da nossa vida. Então eu planto o que eu colho. Eu sempre falo assim para as pessoas que falam assim: ah, pastor, eu não me sinto amada na igreja, eu não me sinto cuidada, eu não me sinto isso, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Eu pergunto assim: você está amando quem? Você está cuidando de quem? É mesmo.
você possa cobrar. A primeira coisa que você tem que perguntar quando você não se sente amado é quem é que você está amando. Então nós somos esse povo que a nossa preocupação principal é buscar a Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que nós vamos ter que nos preocupar todos os dias é se eu estou em santidade, se eu estou buscando a Deus. Porque a Bíblia diz que as demais coisas, se nós buscarmos o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? O reino é um lugar onde tem um governo. Então, se eu buscar o governo de Deus sobre a minha vida, um reino é um lugar onde tem leis, ou se eu buscar a palavra de Deus, a lei de Deus sobre a minha vida, um reino é um lugar onde tem servos. Então, se eu buscar a minha posição no reino de servos, então se eu buscar o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, a lei de Deus, e ser servo nesse reino, então a Bíblia diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. E sabe o que significa serão acrescentadas? Virão sem esforço algum. O meu maior esforço, tem uma música que fala assim, o meu trabalho é descansar em ti. Mas o meu maior esforço, a minha maior luta, a minha maior peleja diária é em viver e buscar viver a palavra de Deus. E como eu vivo a palavra de Deus? Eu olho para aquilo que Deus fala sobre casamento. E fala lá, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos esposos. Então eu busco ser submissa. Eu olho para o que é viver a palavra de Deus, o que é viver nesse reino. Eu olho para o que Deus fala sobre ser um esposo. E fala, amai a esposa como Jesus amou a igreja. Então, Senhor, eu tenho que amar a minha esposa. Eu estou vivendo o reino de Deus. Eu olho para o que o Senhor fala sobre ser um empregado. A Bíblia diz assim, vós servos, empregados, servi aos vossos patrões como se estivesse trabalhando para mim mesmo. Então eu olho sobre isso e entro nesse reino, vivendo isso no meu dia diário, no meu emprego. Eu olho para esse reino e falo, como empregador, como alguém que é o patrão da minha doméstica, da auxiliar do lar, do patrão, como patrão em alguma empresa que eu tenho. Como é que eu devo tratar os meus funcionários? A Bíblia me fala. Como ser um pastor, a Bíblia fala, cuidar das ovelhas como sabendo que haverá de prestar conta delas, de cada uma delas. Como ser uma ovelha? A Bíblia fala, submetei-vos às vossas autoridades. Romanos 13. Romanos 13. Como ser um bom cidadão? A Bíblia me ensina. Como ser um bom vizinho? A Bíblia fala, não te vais mais na casa do teu vizinho para que ele não se enfade de ti. Fala em Provérbios. A Bíblia vai ensinar o que nós devemos ser em cada área da nossa vida. Como escolher uma esposa, um esposo, um sócio. Não te entreis em julgo desigual. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós somos convocados a entrarmos nesse reino. A Bíblia não é um livro como Buda, como outros fizeram, que é um livro, vamos dizer assim, que é um livro somente teórico, que tem várias filosofias, coisas que são muito bonitas, mas que eu não sei como viver aquilo. A Bíblia, ela é prática, ela fala como eu tenho que ser em cada área da minha vida. Em cada área da minha vida, a Bíblia fala como eu tenho que ser. Não existe nenhuma área da minha vida em que a Bíblia não me ensine como me comportar, como ser um bom filho. A Bíblia fala, honrai o pai e mãe, para que se acrescente o vosso dia sobre a face da terra e seja próspero. Como eu ser um bom pai, a Bíblia fala, não inciteis a ira dos vossos filhos. Como eu devo ser uma viúva? A Bíblia me ensina. Se você é viúva, a Bíblia vai lá e ensina. As viúvas, como eu devo ser uma idosa? A Bíblia me ensina. Que a idosa deve cuidar, deve ensinar as mais novas sobre como casar, sobre o ofício, sobre a vida. Como ser a viúva não pode ser fofoqueira, não pode ficar na casa de um e outro falando da vida de um e outro. Aleluia. A Bíblia fala sobre tudo, meus irmãos, a Bíblia fala sobre tudo. Não há nada que fuja do reino de Deus. Não é um reino que está jogado ao léu. E a Bíblia fala assim, olha, se você viver conforme esse reino, conforme esse governo, conforme essa lei, conforme a tua posição nele, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você chama pelo meu nome, se você entra nesse reino, se você é governado nesse reino, se você é dominado por aquilo que está nesse reino, se o meu nome é
Testamento a quem ele deu autoridade de ser chamado acima de todos os nomes. Então é o meu primeiro escape, é a minha primeira solução. Porque Deus sempre tem um escape. Até antes do problema, Deus já tem um escape. Aleluia. Deus já sabia do problema que o povo ia sofrer no tempo de Esther. Mas Deus já tinha providenciado Esther. Ela já estava lá dentro. E ela foi escape para o povo. Então nós só precisamos ser esse povo que o nosso primeiro socorro sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser o nome de Deus. Nós chamamos Deus através do nome de Jesus. Sempre, 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 sempre. É o meu primeiro escape, é a minha primeira saída, é a minha primeira solução. Na angústia, Ele é o meu primeiro, é o primeiro nome que eu chamo. Né? Existe o pastor Reinaldo gosta de falar, que tem lugar, tempo na nossa vida que o menino chora e mãe não vê, né? Que o homem chora e mãe não vê, né? Tem lugares na nossa vida que o homem chora e mãe não vê. E Deus nos leva a esses lugares onde não tem mamãe nem papai. Só sou eu e ele. Entende? Então, em relação a todas as áreas da nossa vida, como eu tenho que ser profissional, a Bíblia fala, vai ter umas formigas, preguiçoso. O que ela está falando? Olha só como as formigas trabalham. Se as formiguinhas estão trabalhando, imagina tu. Então, tem relação a tudo, meus irmãos. O Senhor me convoca a ser um cidadão de bem. A ser um cidadão que tem regras, que tem uma forma de viver, que tem uma conduta, que tem um parâmetro. Ele me ensina como eu sou um adorador, ele me ensina tudo na Bíblia. Então, eu sou aquele que chama pelo nome de Jesus. É a primeira coisa. Se o nome de Jesus, se eu não faço parte desse, que o nome de Jesus é a minha solução, já todas as outras coisas não vão funcionar. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós fazemos, quem faz parte daqueles que se chamam pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor, levante sua mão. Amém? Então nós estamos no primeiro critério daquele que vai ter uma oração respondida. Amém? Aleluia. Nós vencemos esse critério. Agora, se humilhar. Meus irmãos, o se humilhar, ele é muito mais uma postura interna do que... Porque muitas vezes nós pensamos que a humilhação é aquele ato de, tipo assim, de que é sempre uma coisa pejorativa. Não sei se eu consigo passar a palavra. Que é sempre uma coisa, que a humilhação é sempre algo que é... Passaram assim na nossa mente que, tu não pode ser humilhado. Não, rapaz, tu tem que estar por cima. Rapaz, aquela pessoa te humilhou, né? Que está sempre relacionado assim, a algo que feriu o meu caráter, a algo que feriu que me diminuiu, não é verdade? E como eu posso fazer isso diante de Deus? Na verdade, na essência, está relacionado a isso mesmo. O Senhor ele nunca vai vir o Senhor ele não quer me humilhar. O Senhor quer que eu me humilhe. É diferente. Porque aquele que não se humilha, ele é humilhado. E a Bíblia fala sobre isso. Glória a Deus, Senhor. Ei. Santo é o nome de Jesus. 1 Pedro 5. Versículo 5. Vamos ler a partir do 6. 5 parte B, vamos falar assim. Uns para com os outros, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Amém. 5:6. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele o exalte no tempo devido. Mas a humilhação de que eu me humilho diante de Deus não é como se fosse Ele querendo me matar. Porque a humilhação do mundo é isso. Quando alguém no mundo me humilha, a intenção daquela pessoa é o quê? É me diminuir. É me fazer me sentir para baixo. É me fazer me sentir inferior. Né? Isso, tirar a estima.
né? Mas quando eu me humilho diante de Deus, não é para que o Senhor venha tirar minha estima, não é para que o Senhor venha me diminuir, não é para que o Senhor venha me fazer me sentir um ratinho no mundo, não. Mas a minha humilhação diante de Deus é no sentido de, por isso que ele fala, humilhar-vos diante da potente, da poderosa mão de Deus. É como se a humilhação fosse eu saber a minha posição de pecador. Eu li, foi 1 Pedro 5:6. Amém. É como se a humilhação é eu saber a minha posição de pecador. É eu saber a minha posição de alguém que necessita do perdão de Deus. A humilhação é eu saber que pela minha própria força eu não vou conseguir nada na minha vida. A humilhação é eu ter essa consciência da minha fragilidade. Porque eu não tenho a onipotência de Deus, eu não tenho a onipresença de Deus, eu não tenho a onisciência de Deus. E é olhar para Deus e perceber o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é poderoso, e o quanto que eu sou pequeno. E o quanto que eu preciso que Ele me ajude. Porque às vezes eu não conheço a mente das pessoas que estão ao meu redor. Às vezes eu não conheço, às vezes não, a maioria das vezes, 90% das vezes, nós não sabemos das artimanhas que o inimigo tem, que Satanás está tramando contra nós nas regiões do inferno. Nós não sabemos os corações, nós não sabemos as intenções, nós não sabemos. É eu reconhecer que Deus, Ele sabe disso tudo. E que se eu olhar para cima, se eu olho para a terra, eu tenho que me ver grande, porque eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu olho para cima, eu preciso me enxergar pequeno. Entende? Então a humilhação é um sentimento é um sentimento interno, é um sentimento de que eu tenho diante de Deus, de que sem Ele eu nada posso fazer. Mas isso não é apenas um pensamento, isso não é apenas vamos dizer assim, um jargão. Não pode ser apenas uma frase, mas é uma consciência interna de que eu não posso nunca, eu não vou conseguir decidir me casar sem perguntar para Deus. Eu me humilho diante da direção dele. É como se eu falasse assim, Senhor, eu tenho esses desejos, mas eu me humilho, eu submeto esses desejos à tua direção. Eu não posso decidir se vou para um lugar ou para o outro. Tem um pastor chamado esqueci o nome dele, que ele fala assim: em vez de você pedir para Deus abençoar os teus caminhos, ande nos caminhos dele, que já são abençoados. Sim. Isso. Mas é o outro. Aquilo lá do Levante. Isso. Luiz Hermínio. Então, em vez de nós ficarmos lutando para pedir, Senhor, abençoa, 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 abençoa a minha vida, fala assim, Senhor, eu quero saber os teus caminhos, porque nos teus caminhos, eles já são abençoados. Eu já sou abençoado quando eu entro nos caminhos de Deus. Então, a humilhação é uma consciência interna, é uma sensação interna, é um sentimento interno, é um temor, acima de tudo, é um temor que eu tenho de que eu preciso de que alguém maior do que eu direcione a minha vida. De que eu não sou capaz de dar nenhum passo sem que ele me conduza. Entende? Então, meus irmãos, a gente evita muita coisa. A humilhação é isso. E é também essa posição que eu tenho de que por mais que eu busque, por mais que eu lute, eu vou agradar o coração dele porque eu estou lutando, mas de que eu sou um pecador, e de que eu não tenho acesso, eu não deveria ter acesso a essa glória, e ele me dá. Então, por isso que o meu encontro diário com Deus, a primeira coisa que o Senhor vai fazer na vida de nós quando nós somos tomados pelo Espírito Santo é esse reconhecimento de que eu sou um grande pecador e de que eu merecia a morte, mas porque eu me humilhei e pedi a Ele o meu escape, Ele me deu, que foi Jesus. Amém? Então, eu preciso que o Senhor me ajude a saber me humilhar. Meus irmãos, enquanto a gente aprende a se humilhar diante de Deus, eu não vou dizer que é fácil, mas se torna mais fácil a gente aprender a ser humilde para com o próximo.
Geralmente quem é altivo, quem é arrogante diante dos homens, tem esse mesmo relacionamento para com Deus. Ele acha que pela sua forte mão, acha que pela sua inteligência, acha que pelos seus estudos, acha que pela sua capacidade, acha que pelos seus recursos, acha que pela sua influência vai conseguir as coisas. Mas de uma hora para outra perde tudo. E quando perde tudo, não sabe quem é e se mata. Porque não sabe viver, porque tudo que ele era é o que ele tinha. Ele não sabia ser, ele só sabia ter. Entende? Então, o Senhor ele precisa nos ensinar a nos humilharmos. Quando nós nos humilharmos diante de Deus, nós vamos saber ser humildes uns para com os outros. E aí entender, porque na verdade o arrogante, o presunçoso, aquela pessoa do nariz empinado, como diz no Brasil, no geral é uma pessoa que tem um grande sentimento de inferioridade. Então ela precisa se impor para mostrar que é superior. Então, o que é humilde, ele já sabe quem ele é. Ele já sabe que ele é pecador. Ele já sabe que ele não merece nada. Então, tudo que vier no mundo é lucro. Então, ele sabe receber melhor uma afronta e saber que aquilo ali não vai tirar a posição dele em Cristo, e não vai tirar a posição de autoridade, não vai tirar nada que ele tem. Amém? Então, nós precisamos passar pelo crivo. Nós somos aqueles que chamam o nome do Senhor. Mas nós precisamos ser aqueles que têm um coração humilhado diante dele. Mais do que humildes, é humilhados diante dele. E a Bíblia fala: se o meu povo se humilhar, e se o meu povo orar, meus irmãos, a oração é a chave da vitória. E eu sei que você e cada um de nós aqui teríamos uma noite toda para contarmos testemunhos de oração. É mesmo, Deus. De tudo aquilo que Deus tem feito para com as nossas vidas. Mas eu quero dizer, eu não sei o quanto você ora, mas eu tenho uma certeza, você precisa orar mais. Embora eu sei que nós precisamos orar mais. Aleluia, Deus. Eu sei que nós precisamos orar mais. Nós não estamos nem ainda como os irmãos da Rua Azusa que passaram quanto tempo orando, amor, para ter o avivamento? Eles oraram tanto. E à medida que eles iam orando, aquela igreja, as pessoas iam entrando e iam caindo. E a rua ficou tão cheia de gente, cheia do poder do Espírito. 3 dias orando. Constantemente, a rua ficou tão cheia de gente que estavam querendo saber o que era aquela glória de Deus. E eles conta um pastor que a glória de Deus era tão presente naquele lugar que o aleijado saía andando, que o cego saía vendo. Era tão natural que ninguém nem se espantava mais. Os maiores moveres que existiram no mundo, meus irmãos, começaram através de oração. Não há como nós querermos mais de Deus. Não há como nós nos aproximarmos de Deus. Não há como nós sermos aqueles agentes do poder, do milagre, da unção, dos sinais e maravilhas, se não for pelo canal da oração. A oração, ela é a chave para desativar, para ativar coisas na nossa vida. E para desativar e para desligar daquilo que não é da vontade de Deus. Se quisermos realmente que algo grande de Deus seja feito na nossa vida, e através da nossa vida precisamos nos voltar para a oração. Eu posso afirmar com toda certeza, estamos orando pouco. Como pessoas individualmente, todos os dias de manhã passamos a manhã orando, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Quando nós olhamos o mover que Deus fez na vida de homens, o preço que homens pagaram de oração, o preço que homens pagaram buscando a presença de Deus, o preço que mulheres que pagam em oração em vigílias, noites e noites e noites de vigília, o preço que algumas pessoas pagam porque os seus joelhos são feridos, de tanto ficarem na presença de Deus de joelhos, o preço que algumas pessoas pagam, e chegamos à seguinte conclusão: a nossa geração era pouco. Não é uma questão de igreja, nem é porque eu sei da vida de cada um. É uma questão de geração. A nossa geração era pouco. Porque nós estamos muito ocupados com o Facebook, muito ocupados com o Instagram, muito ocupados com várias coisas entretenimentos desse mundo, que estão nos enganando. E acabam por tirar um precioso tempo que nós teríamos para Deus. Amém? Misericórdia, quer dizer.
Entende? Precisamos orar mais. Não precisamos buscar mais. Precisamos ter mais sede disso. Precisamos orar. Então fala de humilhar. Fala de orar. Fala de buscar a minha face. Meus irmãos, a face representa o próprio caráter de Deus. Quando nós olhamos para a face de uma pessoa, geralmente a face nos revela quem aquela pessoa é. Não é verdade? Por exemplo, se alguém faz um concurso aqui de vamos identificar o pé dos irmãos. Aí uma pessoa vem e pega no pé do guerreiro. Aí apalpa, com o olho fechado. Né? Aí fica, será se é o pastor? Não, mas esse pé está pequeno para ser o do pastor. Não, será se é o pé do Islã? Não, mas esse pé está grande para ser o pé do Islã. Né? Será se é o pé da Nádia? Não, mas esse pé bem que está muito grosso para ser o da Nádia. Né? E fica, mas nunca vai se ter certeza de quem é até que se olhe para a face. Não é verdade? A face é o que nos identifica. É lógico que é possível que o meu marido, através das minhas mãos, de tanto ele pegar nas minhas mãos, ele vai ter mais facilidade de identificar. Ele já sabe que eu tenho um dedo que é praticamente deficiente, porque é muito pequeno, né? Então, ele também vai identificar, essa aqui é a mão da minha esposa. Mas o que vai confirmar é a face, né? Então, olhar para a face de Deus é buscar o próprio caráter de Deus, é buscar saber quem Ele é buscar saber aquilo que há nele, é buscar saber as expressões dele. Eu sei que isso aqui é um termo não é pejorativo que eu quero falar, é uma figura de linguagem. É possível que Deus nem tenha face, mas para se aproximar mais para o nosso entendimento mais claro, se usou vários termos humanos para que pudesse se revelar, para aproximar do nosso entendimento humano, né? O nosso relacionamento com Deus. Então, mas a face, ela representa, nós sabemos pela face quando alguém está zangado, nós sabemos pela face quando alguém está alegre, nós sabemos pela face quando alguém está concentrado, nós sabemos pela face quando nós temos muita intimidade, é só você olhar para o rosto do seu esposo e você já sabe o que ele está falando, não é verdade? Então buscar a face de Deus é buscar entender o que Deus quer para mim em cada tempo, em cada estação, apenas em estar na presença dele. Pela face, eu consigo saber o caráter dele, eu consigo entender os sentimentos que estão talvez dentro do coração dele. Então, é buscar a face de Deus, é buscar essa essência de Deus, é buscar saber o que está por trás. E isso, meus irmãos, é mais do que orar. Porque a oração, ela realmente inclui muitas coisas. No entanto, eu percebo que algumas pessoas elas não conseguem definir oração com santidade. Elas entendem que elas podem orar e continuar sendo fofoqueira, continuar sendo mentirosa, continuar sendo a irmãzinha que faz a confusão na igreja todinha. Elas não entenderam que os princípios, a Bíblia está falando, você tem que orar. Mas você tem que orar e buscar também a minha face, ou seja, buscar o meu caráter. A sua oração não substitui a sua obediência, a sua oração não substitui o seu caráter. Pode passar noites e noites em vigília, pode passar 3 dias orando na igreja, pode acontecer, pode falar em línguas até a língua secar, mas se não buscar a face, se não buscar o caráter, se não buscar a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus, não vai encontrar orações respondidas. Entende? Amém? Amém. O seu tempo de oração, ele tem que ser não só para você expressar tudo aquilo que você quer de Deus, mas para você expressar tudo aquilo que Deus vai buscar saber, tudo aquilo que Deus quer de você. É muito mais tempo, qualidade de tempo em saber, Senhor, eu sei aquilo que o Senhor quer de mim. Agora me ajuda, me transforma, né? Há pessoas que oram pela igreja todo dia, mas não oram por si mesmo. Eu fico pensando, não, esse aí pensa que não precisa de oração. Aí por isso sai de lá, todo mundo resolve os problemas, é santificado, e a pessoa continua precisando do tratamento. Porque na mente dela Satanás colocou, só por você orar você já é muito santo. Mas não é assim.
acompanhada por um comportamento convertido, por um comportamento alinhado. Entende? Eu já vi grupos de oração, dali saiu tanta fofoca, porque a pessoa transformou o grupo de oração em um grupo de fofoca. Ah, o pastor pediu para a gente orar por ele. Minha irmã está passando por um problema tão grande. Se tu soubesse, não tem a Maria? Gente, a Maria está putando. Vamos orar pela Maria. Passa mais tempo conversando sobre aquelas fofocas do que orando. E ainda fala assim, vamos orar. Mas é só um pretexto para começar uma fofoca. Minha irmã, eu vou compartilhar contigo. É só para tu orar. Mas tu sabia que tal pessoa caiu com tal pessoa, traiu a mulher. Meu irmão, nós vamos só orar. Minha irmã, mas tu precisa saber. Meus irmãos, tudo que você não fala para a pessoa é fofoca. Tudo que você fala para alguém que não vai resolver é fofoca. Lá na casa do meu irmão, achei muito interessante. Cheguei na casa de um irmão, não aqui, eu não lembro da casa de quem, mas eu lembro da frase que falava aqui. Aqui não falamos dos irmãos, oramos por eles. Amém. Imagina você chegando em casa e já tem isso lá na estante. No mínimo você já fala bem assim, eu que você doido de falar de alguém aqui. Aqui nós não falamos, parece que era do pastor. Aqui nós não falamos do pastor, oramos por ele. Né? Então, meus irmãos, uma coisa, buscar a face de Cristo, é buscar o seu caráter, é buscar a sua santidade. A sua oração ela não vai passar, pode ser até respondida. Mas não tem oração de feiticeiro? Aquela pessoa que ora, todo mundo se transforma, todo mundo é abençoado na casa dela, aquela hora, aquela pagou um preço pela irmãzinha, para a irmãzinha ficar curada, a irmãzinha ficou, pagou um preço para aquela outra irmã vir ali arrumar um marido, o irmão arrumou, pagou um preço para aquele outro arrumar um emprego, o outro arrumou, sabe? É uma bênção, arruma emprego, ora por todo mundo, só que a vida da pessoa mesmo não consegue destravar. Porque, meus irmãos, às vezes, a nossa oração, a gente pensa que a oração vai substituir o caráter de Cristo na nossa vida. E não é assim. Precisamos buscar a face de Cristo. Precisamos buscar ser parecidos com Ele. Amém, Deus. Quanto mais eu ando perto de alguém, mais eu vou me transformando parecido com aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que... as más conversações corrompem os bons costumes. Não é verdade? E pensa no povo que tem capacidade de se atrair a gente ruim. Parece que logo que um se atrai ao outro. Assim como também a gente santo tem capacidade de se atrair. Não é verdade? Mas assim, quanto mais perto que eu estou de Deus, mais eu vou me tornar parecido com Ele. Amém, Deus. Amém? Amém. Mas eu vou me tornar parecido com quem eu estou perto. E se eu estou perto de Deus, mais para parecer com Jesus. A minha referência é Jesus. Se eu quero saber como eu devo decidir um assunto, eu pergunto como Jesus faria isso. Está resolvido. Entende? Então, para encerrarmos e afastarmos dos nossos maus caminhos. Certo? Se eu me aproximo da face de Cristo, outra coisa da face de Deus, uma coisa que eu tenho que fazer, ou talvez que vai acontecer automaticamente, é eu me afastar dos maus caminhos. Né? Então, se eu estava indo por caminhos maus, o Espírito Santo de Deus vai começar a ministrar a minha vida e Ele vai me conduzir a caminhos novos. E às vezes essas mudanças, elas são radicais. Mudanças de amizades, mudanças de postura em relação à internet. Todos os caminhos que eu vou entendendo que me levam ao mal, o Senhor me desafia a me afastar deles. Amém? Mudança em relação a relacionamentos, afastar dos seus maus caminhos é a conversão. Porque a conversão é a mudança de caminho, de direção. Não é isso? Então, se eu fizer essas coisas, o Senhor está falando, do céu eu os ouvirei, eu os perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aleluia. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Nós queremos ter a oração respondida, precisamos clamar pelo nome de Jesus, precisamos se humilhar a Ele, precisamos orar, precisamos buscar a face, o caráter de Deus.
Precisamos ser parecidos com Ele. Precisamos de nos afastar dos maus caminhos. Amém, Deus. Não adianta nós orarmos e não termos entendimento que as nossas respostas elas vão vir como um conjunto daquilo que eu sou. O Senhor não é doido de responder a minha oração só porque eu peço. É preciso um conjunto de coisas para que a minha oração seja respondida. Porque o nosso pastor sempre fala, Deus é como um pai, que às vezes, uma mãe que às vezes está ali com aquela papa, como é que chama? É papa mesmo, gomoso? Mingau. Deus é como um pai, que às vezes ele está com um mingau ali na mão. Pode continuar prestando atenção, irmãos. Eu sou dessa cor, mas ouçam a minha voz e vocês vão entender tudo. Amém. Deus é como um pai que às vezes está fazendo ali um mingau e a criança está com muita fome. E a criança está olhando aquele mingau ali e ela está fazendo o que? Ela está chorando. Porque ela está com muita fome. Então, com certeza, aquela criança deve estar pensando bem assim. Aquela criança deve estar pensando bem assim. Mas que mulher ruim essa minha mãe. Ela está sabendo que eu estou com fome. Eu estou aqui chorando. E ela não me dá o mingau. Mas a criança, ela não tem o entendimento de que aquele mingau está quente. E que a mãe não dá porque está quente. E se a mãe dele vai fazer o que? Ele vai se queimar. É assim algumas coisas na nossa vida. Se Deus tivesse te dado muito dinheiro, meu irmão, talvez você ia ser muito ruim. Porque o dinheiro, ele potencializa o nosso potencial de ser bom ou de ser ruim. Talvez se Deus já tivesse te dado uma mulher, você não estava preparado. Se Deus tivesse te dado talvez um esposo, talvez não seria o tempo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então qual é a minha preocupação? Amém. Amar a Deus. Então Deus, ele não é aquele que nos dá um mingau quente. Ele nos dá um mingau na hora certa. Amém? Amém. Pois vamos ficar em pé? Vamos orar. As meninas encontraram? Os rapazes lá atrás encontraram?